Fala galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, nesse canal quero falar um pouco a respeito desse carro aqui, o Hyundai Azira 2009. Eu tenho ele já tem 3 anos, mais ou menos. E eu quero compartilhar com vocês, né? Todo esse tempo que eu tenho com ele, manutenção que eu tive que fazer, como tem sido a minha experiência com esse carro, né? Então peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, que para ajudar, né, outras pessoas também que às vezes tá querendo comprar o carro ou já tem o carro e tá com algum defeito do que eu tive. Eu tive alguns problemas, tá, pessoal? De falha de motor. Então eu quero compartilhar nos próximos vídeos com vocês todas essas manutenções que eu fiz com ele. E você deixando o seu like, se inscrevendo, né? O YouTube ele entrega para mais pessoas e a gente acaba criando uma rede aí, né? Que ajuda várias pessoas aí que estão querendo comprar, ou que já tiveram também, você que pensa em comprar também, para estar ciente do carro, né? Mas nesse vídeo aqui eu quero falar mais assim, se vale a pena, né, ter o carro. Então assim, pessoal, o Azira é um carro já muito conhecido, é um carro que esse meu aqui é 2009. Então tem bastante vídeo dele aí na internet, né? Um carro muito conhecido. Mas assim, a minha experiência com o carro, o que eu posso dizer para vocês, o Azira ele tem um público específico dele, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer usar o carro no dia a dia, obviamente você não tem que estar pensando em comprar um Azira, porque ele é difícil de estacionar, não estacionar, mas de achar vaga, né? Não é qualquer lugar que você consegue colocar esse carro, não é qualquer garagem que ele cabe. A questão de consumo também, né? É um carro que não é nada econômico, né? Mas acho que se você vai deixar de comprar esse carro aqui por causa de consumo, então realmente, né, não é um carro que seria para você. Porque o dono de Azira, né, e pensa lá em 2009, quem comprava esse carro era uma pessoa que não estava preocupada com o consumo, né? Então hoje em dia é a mesma coisa, o carro é o mesmo, né? Então para quem pensa em consumo de combustível, economia, esse carro aqui ele vai fugir um pouco disso. Por exemplo, na minha utilização, eu uso esse carro praticamente só em fim de semana. Na semana ele fica parado, né? Tem outras opções. Na verdade eu vou trabalhar de... Nossa, cheio de água aqui. Eu vou trabalhar de transporte público, né? De metrô e ônibus. Mas em contrapartida, no final de semana você acaba tendo um carro bacana para você sair. Então eu acho que se você for seguir esse modelo, né? Na semana você usar o carro, você não usar o carro, você usar transporte público para você trabalhar, né? Se você tiver essa possibilidade, para você ter um carro maneiro no fim de semana, eu acho que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena mesmo. Porque aonde você chega, as pessoas olham pro carro, por ser um carro grande, né? A lanterna dele é bem chamativa, lanterna de LED, né? Então, todas essas coisas, né? Você chega bem nos lugares, você chega legal. Então, na minha visão, vale a pena para esse público, né? Ou o cara que não se importa com o consumo, ou a pessoa que vai usar o carro no final de semana. Aí eu acho que vale muito a pena. Por que vale a pena? É um carro bastante... ele é bom, sabe, pessoal? A acústica do carro é boa, o som do carro é maravilhoso. Depois eu vou fazer algum vídeo mostrando aqui o som do carro. Inclusive, eu vou trocar o subwoofer desse aqui. Eu comprei um novo. Esse meu que tá aqui nele tá com as bordas rasgadas. E aí eu achei uma boa promoção no Mercado Livre. E aí eu fui e comprei um sub. Inclusive é do Azira 1112. Eu vou ver até se cabe nele. Vamos ver. Eu vou fazer o vídeo. Aí pro som ficar legal. Mas é um som muito bom. É uma acústica boa. O carro é muito macio, pessoal. O carro é muito confortável, tá? Você vê o painel dele. É um carro bonito por dentro. É um carro muito espaçoso. Principalmente para quem vai usar assim, ó, em estrada. Pessoal, é o carro ideal, cara. É um carro muito interessante. E também o valor, né? Porque com o que você compra o Azira, o valor que você paga nele, se você for pegar um carro mais novo aí, carro pelado, pessoal. É carro ruim, né? Carro ruim. Eu particularmente prefiro estar num carro desse aqui, confortável. Para quem você for dar carona, ou
sei lá, vai levar sua namorada, sua esposa, vai todo mundo confortável. Tem a questão também de segurança, né? Um carro que estruturalmente é muito bem feito. E já desmontei algumas coisas nele aqui, pessoal, e você vê a qualidade, tudo tem espuma, tudo tem borracha, sabe? A porta, quando você desmonta aqui o forro de porta, não é simplesmente um papel igual o pessoal põe, uma sacola ali, né? É uma barra de metal, sabe? Tudo para você conseguir ter a melhor acústica possível no carro. Então, assim, quando você junta todas essas coisas, tanto coisas que você pode ver, né, como o acabamento, como aquilo que você não vê, né, que é no caso a acústica, a qualidade estrutural do carro, quando você junta tudo isso, é um carro que vale muito a pena, pelo valor que você paga. Então, assim, se eu tiver que indicar alguma coisa, né, nesse carro aqui, eu indicaria com certeza, pessoal, esse carro aqui é muito legal. O cara fecha todo mundo. É um carro que eu acho que vale muito a pena pelo valor e por tudo que ele entrega. Obviamente, né, pessoal, é um carro que a manutenção dele não é barata. Eu vou fazer o vídeo depois de manutenção. Inclusive, a suspensão traseira dele eu troquei já. Vou falar depois o que troquei certinho. E aqui na frente eu vou ter que trocar também algumas coisas, tá, pessoal? Ele tá batendo um pouco aqui na frente. Eu já comprei o amortecedor dele, e algumas buchas ali, e eu vou mandar trocar, tá? E aí também é um vídeo que eu vou falar, né? Eu vou mostrar inclusive as peças que eu comprei. Vou deixar o link também para vocês, tá bom? As buchas que eu vou colocar são buchas coreanas. Aqui inclusive não adianta colocar, pessoal, peça paralela, tá? Se você colocar, você vai jogar dinheiro fora com mão de obra. Você vai pôr, o carro vai recusar, tá? Outros pontos aí que vale a pena no carro é o motor, né? É um motor, além de ser muito forte, tem muito torque, você não vai sentir falta de potência, você não vai sentir segurança para ultrapassar, tá? Além de tudo isso, é um motor que não quebra, é um motor que é muito durável. É um motor que, se você, por exemplo, atrasar um pouquinho a troca de óleo, você tiver alguma falha no motor, é um motor que não vai te deixar na mão. É um motor que não simplesmente para, né, que é frágil, nada. O motor é muito potente, é muito robusto, né? Então, isso também é um item que eu acho que vale bastante a pena no Azira. Olha a acústica do carro, olha o nível de silêncio, né? Onde se encontra isso nos carros hoje em dia, né? São carros muito caros para você conseguir ter isso. Em relação ao câmbio, o câmbio também, pessoal, não tem problema crônico nesse carro, né? O câmbio dele, esse meu aqui é de 5 marchas, mas eu não sinto falta nenhuma de marcha aqui, tá, pessoal? É um câmbio também que você, fazendo a manutenção direitinho, a manutenção que eu digo, pessoal, não é ficar trocando um monte de coisa não, porque qualquer carro que você trocar aí um monte de peça, ficar fazendo manutenção doidado, né, o carro vai andar. A questão aqui de ser robusto é você simplesmente trocar o óleo. Você troca o óleo aqui, pessoal, acabou, meu. Você não tem o que fazer mais nesse câmbio. Troca muito bem as marchas, não dá tranco. Então, assim, é um carro muito bom mesmo. Eu não vejo motivos para pessoa que tem ciência, né, do consumo do carro, do tamanho dele, se cabe na garagem, todas essas coisas. Eu não vejo motivo da pessoa não, pelo menos, pensar na compra dele. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Ó, tô subindo uma subidinha aqui, pessoal, com o ar ligado, ele tá de quarta marcha. Olha só, eu não tô pisando nada. Pisando nada aqui. O carro tá de quarta marcha. Então essas coisas que são bacanas, né? Você não precisa ficar trocando marcha toda hora, o carro trocando marcha, né? Se trocar também você não vai perceber. Acho que é isso. O conforto interno dele também é muito grande. Os bancos dele, né, são muito bons, são muito macios. O carro aqui dentro tudo é elétrico. O ajuste da direção aqui é elétrico. Tem memória de banco. O do passageiro também é elétrico, porque hoje em dia as montadoras estão fazendo o seguinte: quando tem vidro, banco elétrico, eles colocam o sono do motorista, né? E aí o do passageiro a pessoa acaba tendo que mexer ali na manivela, né? Como a gente fala. Aqui não, aqui é para os dois.
né? Então isso é muito legal, é um carro que você vê o requinte, você vê o luxo, né? Ele tem um alto-falante aqui em cima também que faz bastante diferença na qualidade de som do carro. O console central dele aqui também é bem largo, então em várias viagens que eu fiz com a minha esposa, às vezes precisa pegar alguma coisa, cabe uma bolsa aqui no meio, sabe? É tipo um carro, galera, até falta palavras para explicar o quão bom esse carro é, sabe? O quão bom ele é, assim, em relação a espaço, né? Eu sou um cara que eu gosto de espaço. Então, assim, estar em um carro apertadinho, em um carro que não te dá espaço, pra mim, pessoal, seria uma coisa muito difícil. Então, ainda mais depois de ter uma Azira, né? É até difícil. Quando você tem uma Azira, pessoal, é muito difícil de você conseguir comprar outro carro depois. Porque você vai ter que gastar muito, né? Por exemplo, o New Azira tá na casa aí dos 80, 90 mil, né? O New, né? Que é depois desse. E é só isso mesmo para substituir, tá, pessoal? O Fusion também, né? Esses carros grandes aí. Mas é um carro que você tem muito pouco ponto negativo para falar. Eu vejo que o pessoal fala muito aí de consumo, né? Pessoal, eu vou depois falar de consumo do carro, mas de verdade eu acho que quem tem Azira não tem que estar pensando nisso. Eu faço muito pouco média do carro, porque assim, o que eu vou esperar? Eu vou esperar que o carro vai fazer uma média boa? Eu acho que o dono de Azira tem que ser mais ou menos assim, né? Simplesmente anda, curte o carro, sabe? Olha tudo isso aqui que você tem, né? Olha o conforto todo que ele te entrega, né? Se você for ficar pensando muito em consumo, né? Eu acho que... não sei, talvez você teria que pegar um carro mais econômico, né? Mas no meu caso aqui, eu mal vejo média que ele faz, né? Eu só acompanho aqui, mas sem me preocupar demais, né? Como eu falei, eu uso o carro só no final de semana. Mas eu prefiro prezar por tudo que ele entrega, né? Tem ponto negativo no carro, pessoal? Tem. Acho que talvez o principal ponto negativo para mim no carro é a questão, acho que do freio, né? O freio, ele não é um freio que tem aquela pegada, aquele freio que, sabe, você sente uma segurança, que segura o carro. Ele não é ruim, assim, sabe? Mas é aquele negócio, você tem que se adaptar ao freio do carro. Inclusive eu vou deixar até uma dica. Eu teve um Azira que eu fui testar uma vez, era um 2011. Bem bonito também, essa versão mesmo aqui do meu. Mas assim, pessoal, o carro tava simplesmente sem freio. Eu fui fazer o test drive, peguei uma descida assim, eu tava com o pé todo no fundo do freio e o carro não parava. Ainda bem que não tinha ninguém na frente. Então assim, essa questão de freio é questão de segurança. Tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Se você tiver de olho em algum Azira aí, eu sugiro você dar uma olhadinha no freio. Tenta dar uma apertada forte no freio lá para ver se o carro vai segurar, né? Porque já não é tão bom o freio. Então se tiver com problema no freio, vai ficar muito, muito nítido, tá? Eu acho que é um dos principais. O outro ponto que eu acho que vai contra é em relação à questão de acabamento, né, pessoal? Por mais que eu vejo muita gente falando, pô, o acabamento do carro é maravilhoso, não sei o que, realmente é lindo, maravilhoso. Só que o material que a Hyundai empregou nesse carro é um material que racha bastante, né? Então é muito comum você ver o painel rachado. O meu aqui, a parte de cima não tá rachado, mas em contrapartida rachou aqui. Depois eu vou fazer um vídeo de detalhes mostrando pra vocês. Então tem essa questão. Os bancos também, né? É um banco que geralmente desgasta. Você vai ver ali um pouco a falta de tinta ali, né, no banco. Então, claro também, né, pessoal, isso aí é uso, né, o carro é 2009, né, mas a questão de rachar o painel é desde lá de trás, né, é desde quando ele já era muito novo. Então isso eu acho que é um ponto negativo sim no carro. Ó, passando uma Azira mais novo aqui, ó, o New Azira. Então é um carro que você vê bastante na rua também, tá, pessoal? Mas assim, resumindo, né, vale a pena ter o carro? Na minha opinião, vale muito a pena sim. Eu vejo inclusive muito jovem com a Azira, né? Os caras às vezes rebaixam, né? Faz essas coisas. Eu não sou muito fã de carro rebaixado, não. Mas assim, é um carro que vale super a pena, tá, pessoal? Na minha visão. Tendo em vista tudo isso que a gente comentou aqui, eu acho que vale muito a pena sim, tá? Outro ponto, se o carro bate muito embaixo. Antes desse aqui, pessoal, eu tinha um Nissan Tida. Depois eu posso até fazer um vídeo de comparação, né? Com o Tida,
por mais que sejam categorias diferentes. Mas em relação à altura do solo, o Tida, pessoal, raspava o tempo inteiro à frente. Todo lugar que eu ia passar, o Tida raspava. Esse Azira aqui, pessoal, dificilmente eu raspo a frente dele, tá? Passando pelos mesmos lugares que eu andava com o Tida, tá? Ele não é de raspar tanto a frente, não. O meu tá todinho original. A altura é tanto do... A altura dele, pessoal, tanto dos pneus quanto da suspensão, tá completamente original, tá? Então assim, ele não raspa tanto a frente aqui, o meio também, dificilmente eu raspo. Eu acho que raspou um pouquinho mais foi a traseira mesmo, tá, pessoal? A traseira, às vezes ele raspa principalmente quando tá com peso. Quando às vezes eu dou carona pros meus pais e tudo, aí o carro senta um pouco a traseira. Mas no normal, pessoal, é um carro que raspa bem menos em relação ao Tida que eu tinha antes, tá? Então, acho que é um carro que vale bastante a pena. Se você tá de olho em um Azira aí para comprar, acho que você não... Se você avaliou bem o carro mesmo, né? Acho que vale muito a pena. Uma outra dica importante, pessoal. Esse daqui eu peguei com 207 mil rodados, tá? Hoje ele tá com 213. Eu rodei muito pouco nesses 3 anos, tá? Porque eu rodo só de fim de semana, como eu falei, e às vezes eu não rodo tanto. Então eu rodei pouco. Mas eu peguei ele, pessoal, e tinha bastante coisinha pra eu fazer, tá? Inclusive ainda eu tô fazendo. Eu tenho até uns shorts que eu postei de uma falha que ele tinha no motor, né? Que ele ficava oscilando marcha lenta. Eu consegui resolver, mas eu fiquei praticamente rodando 1 ano e meio com essa falha, tá? Fui pra praia, vixe, fiz muita coisa. E aqui entra naquilo que eu tava falando. O carro ele é tão robusto que o carro falhando, eu rodei 1 ano e meio, pessoal. O carro não deu problema algum. O carro não baixa, pessoal, uma gotinha lá do aditivo do radiador, tá, pessoal? O carro com 213 mil. Eu nunca precisei completar um pouquinho de água nesse carro, tá? Sim, eu tive que trocar o radiador dele, porque ele deu um furo, não sei, eu levei no mecânico, pessoal, e aí poucos dias depois, na verdade quando eu voltei do mecânico, aconteceu isso aí, né? Ele não quis se responsabilizar, enfim, pessoal, o carro é meu, eu tive que resolver. Eu troquei o radiador dele, e assim, pessoal, eu troquei o radiador e a mangueira. Inclusive a mangueira que eu coloquei nem era original, mas assim, tá dando conta. E esse carro, pessoal, ele não abaixa uma gotinha de água, tá? É o que eu falei, o carro é muito bom. O carro é muito bom. E aí a dica é, se você tá olhando um Azira aí, pessoal, pra arrumar, dependendo do que for, é melhor você pagar um pouquinho a mais em um que esteja muito bom, ou que esteja bom, do que pra você arrumar, tá? Porque assim, pessoal, as peças dele eu não acho que são absurdas, tá? Os valores, eu não acho absurdo. O problema é mão de obra, tá? Se você é um cara que sabe fazer, excelente. Nossa, você vai conseguir pegar uma Azira mais barata aí e vai se dar bem. Mas se você é um cara que vai depender de mecânico, poxa, mão de obra, pessoal, não é querendo falar mal em geral não, mas muitas pessoas reclamam de mão de obra, né? Eu gastei um Tida que eu tinha antes, eu gastei muito a mais por causa de mão de obra, pessoal. Eu tive que refazer várias coisas. Nesse carro aqui, nessa falha que tinha, que eu resolvi, também levei em alguns mecânicos também, que trocaram algumas coisas desnecessárias, então acabei gastando a mais também. Então assim, pela questão da mão de obra, eu diria pra você tomar cuidado. Se você é um cara que sabe fazer, acho que até talvez valha a pena. Ou se você tem algum mecânico aí que é muito confiante, que você tem muita confiança, né, que você já leva alguns anos, acho que talvez valha a pena. Em relação a peças, comparado aí com o Tida, já até fazendo uma comparação assim rápida, eu não senti tanta diferença, tá, pessoal? Do valor das peças do Azira pro valor das peças do Tida, tá? Então, pra mim não senti tanta diferença não, de um pro outro. Mas acho que é isso. Pessoal, deixa o like de vocês aí no vídeo, tá? Vou trazer bastante conteúdo pra vocês. Eu tenho bastante coisa ainda pra fazer nesse carro, tá? Como eu falei, eu tenho aqui a suspensão aqui da frente pra fazer. O carro tá batendo um pouco, mas já fiz bastante coisa também, coxinha e tudo. Então eu quero deixar o carro direitinho, tá, pessoal? Dá um acelera aqui, ó. Como que esse carro é forte? Esse carro é muito forte, pessoal. Esse carro é muito forte.
muito forte mesmo. É gostoso de você acelerar, sabe? É muito bom. Ele realmente te joga assim no banco. Ele te gruda no banco, né? E é muito macio. Sinceramente. Ó, pessoal, antes desse aqui, eu cheguei a testar um Toyota Camry. Testei um Camry. Eu acho que em questão de conforto, pessoal, eu acho que esse aqui e o Camry é pau a pau, tá, pessoal? Pau a pau. É muito difícil de achar um carro tão confortável igual a Zira. Já andei em carro mais novo aí, pessoal, carro zero. Realmente é muito difícil. Quando você vê a complexidade da suspensão desse carro, tanto de bucha que vai nele, o tanto de braço que tem, pessoal, é realmente bastante impressionante, tá? É bastante impressionante, por isso que esse carro é tão confortável assim. Em relação também à largura, né? Um carro muito largo, um carro bastante largo, mas você se acostuma, você acaba se acostumando aí com o porte, o tamanho do carro. O controle de estabilidade ele distraciona mesmo. Freadona aqui no carro para sentir se tá bom o freio. Aquilo que eu falei, pessoal, o freio do carro não é tão poderoso assim. Mas para. Pessoal, acho que nesse vídeo é isso que eu tinha para falar com vocês. É um carro que vale a pena sim, tomando aqueles devidos cuidados, né, que eu mencionei. Mas é um carro que vocês vão se dar bem sim. Não esquece de deixar o like no vídeo, comenta, você tem uma Zira, você pretende ter, você teve um, deixa sua mensagem aí. Tenho certeza que outras pessoas vão ler também, e querendo ou não, é um conteúdo a mais aí pro canal, né? O intuito principal é a gente poder se ajudar aí, né, pessoal? A gente compartilhar experiências. Tem também a galera que quer comprar. Esse aqui é o sonho de muita gente também ainda, né? Muita gente ainda sonha em ter esse carro desde lá de trás, como eu sonhei durante o tempo. E às vezes é bom a pessoa ter uma visão diferente, né? Por mais que tenha bastante vídeo, né, do carro, cada um às vezes tem uma experiência diferente com o carro que acrescenta aí pra vocês, né? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, acho que vai ter bastante conteúdo ainda desse carro, tem muita coisa que eu ainda quero fazer nele. Só quero ver aí a participação de vocês, certo? Chegando aqui no meu ponto, e a gente fica por aqui. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aí no canal, beleza? E até o próximo. Valeu!